Então vamos orar? Pai, obrigada pela alegria que o Senhor é para nós. Como diz Bach, escreveu aquela peça tão interessante, preciosa, musical. Jesus, a alegria dos homens. Realmente, sem ti não há alegria, não há vida, não há nada. Mas obrigada porque nós podemos nos alegrar que tu não és um Deus como aquele dos caldeus que está longe e você não pode contactá-lo. Mas tu não somente és Deus conosco, mas tu és Deus em nós, tu nos habitas e nos diriges internamente, lá no fundo do nosso coração. O Senhor fala conosco, o Senhor é fiel, o Senhor se importa com cada vida aqui, desde a menor, a Fernandinha, até o mais velho aqui. O Senhor nos ama e nós queremos te adorar por isso. E pedir, Pai, o precioso ministério do teu Espírito, abrindo-nos entendimento, mostrando quem tu és, alegrando-nos contigo mesmo. E, Pai, que nós possamos, nesses dias tão especiais, também compartilhar com as pessoas à nossa volta sobre as tuas maravilhas, sobre o teu conselho eterno. Então, ensina-nos, santifica-nos pela tua palavra. E de uma maneira especial, eu oro pelo teu povo Israel, agradecendo o teu cuidado para com a tua nação, agradecendo o teu cuidado para com a tua igreja. E, ó Pai, de uma maneira especial, orar pelos iranianos, tem muitos irmãos nossos lá, sofrendo, sendo maltratados, mortos mesmo. E então nós oramos por eles, que eles sejam resilientes. Como o Senhor disse, a perseverança dos santos. E todos nos alegraremos diante de Ti. Abençoa os nossos irmãos que não estão conosco e fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto eu não quis no começo falar, nós já estamos chegando lá em Apocalipse 19, então agora eu quis mostrar, e está tão atual que não dá para ficar pulando, né? Então, é o conselho de Jeová, Elohei Israel, quer dizer, Deus de Israel. E quem é ele? O Senhor Jesus. E os dias de Ezequiel. Então, eu quero mostrar para vocês por que nós estamos, inclusive tudo isso que está acontecendo, inclusive o que é que nós podemos esperar, né? No plano de Deus. Então, primeiro nós vamos ler esses textos aí. Eu gostaria que vocês decorassem de todo o coração mesmo Isaías 46, porque é muito importante. Eu creio que, para mim, sabe aquela mão gostosa? Esses dias eu passei com o estômago assim fechado, né? E sabe quando vem aquela calma assim que fica gostoso? Para mim é como se fosse aquela mão gostosa do Senhor Jesus. Vamos ler os versos 9 e 10 do Isaías 46, por favor. Lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Isso. Então veja que ele fala. Primeiro, para nós lembrarmos das coisas passadas. Então veja, olha que Deus está falando. Lembrai-vos das coisas passadas. O que significa isso? Lembrar das coisas passadas. Por quê? Porque Deus está mostrando para nós que eu posso analisar os fatos, ver como. Gente, a gente tem que ver como é que ele age. Se ele agiu, ele vai mudar? Não, eu me lembro. Quando eu era menina e eu ouvia certas pregações da Bíblia, e eu pregava para amigos, né, para colegas, e a pessoa eu dizia assim, escuta, Jesus disse que ele ia morrer tal dia, ele não veio, falou que ia morrer, morreu. Ele ressuscitou 3 dias depois, ressuscitou. Se isso era assim, literal, ele falou e cumpriu, por que agora a volta dele eu não sei, ou ele já está reinando? Vocês estão entendendo que são 2 critérios para a mesma palavra?
Então Deus diz: olha e veja. E aí ele diz que eu sou Deus. E aqui está no singular. Ele está falando, eu sou Deus. Uma das pessoas, provavelmente sempre é o Senhor Jesus falando, eu sou Deus. E não há outro Deus triuno, Elohim. Uma das pessoas está falando e está dizendo, o Deus da Bíblia é triuno, Pai, Filho e Espírito. Né? E aí ele diz, não há outro semelhante a mim. E o que ele mostra que ele não, no que ninguém pode fazer? Ele anuncia o fim desde o começo. As coisas que ainda não aconteceram, ele nos anuncia. E ele diz, quando acontecerem, vocês vão saber que eu sou. Jesus, por exemplo, na ceia, ali ele diz, eu já estou dizendo essas coisas para vocês, para que quando elas acontecerem, vocês saibam que eu sou. O que quer dizer eu sou? Jeová. Então, ele anuncia de antemão, é o único que pode fazer isso. Por quê? Porque ele é Senhor. Ele está fora do tempo e ele conhece todas as coisas e ele é Senhor, Todo-Poderoso. Né? E aí ele diz, o meu conselho permanecerá de pé. O que é o conselho? Todo o plano dele, todo o que ele determinou para trabalhar conosco. E farei tudo o que me agrada. Aí, minha vontade, mas a palavra é agradar. E por que eu gosto disso? Eu nunca vou passar sem antes pegar Isaías 53:10, por favor. O que agrada a Jeová? Apesar de ele não ter agido com violência, nem dito nada enganoso, ainda assim foi do agrado de Adonai esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele se apresentará como oferta pela culpa. Se ele o fizer, verá sua descendência e prolongará seus dias. Em sua mão, o desejo de Adonai será realizado. Então, o que Deus está falando é assim, a Jeová, ele fala assim, ele não fez dolo nenhum achou sua boca, é perfeito, cordeiro perfeito. A Jeová agradou moer Jesus. Quando ele diz, eu farei tudo o que me agrada, o que mais agradou Jeová? Moer Jesus por você e por mim. E diz, quando ele der a sua alma como oferta pela culpa, ele não vai ficar morto. Ele verá a sua semente. Olha quantas aqui. Você confiou no Senhor Jesus, você é semente dele. E ele vai se alegrar. Então, o que agrada a Jeová? Ele diz, farei tudo o que me agrada. Então, o que é, por exemplo, para nós assim? O que me agrada? Aí me agrada fazer isso. Né? Por causa do pecado, a gente é cheio de... Não, o que agrada a Jeová? Ele providenciou um cordeiro para ser moído no seu lugar e no meu, santo e perfeito, para quê? Para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. Olha que coisa linda. Então, vamos ver 1 Tessalonicenses 5 e vamos ler agora esse texto aqui, prestando atenção, como o Dirceu destacou outro dia, os pronomes aqui. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Com quem que ele está falando? Para quem? Irmãos. Então, vai. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, meus irmãos, vocês sabem que o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? Tribulação. Vem como ladrão de noite. Continua. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, veja, quando estiverem quem falando? Vocês? Olha o que ele falou. Vocês conhecem a vontade de Deus, o conselho de Deus. Mas aí ele diz, quando eles andarem dizendo, então o dia do Senhor é para quem? Para aqueles, paz e segurança, bem repentina, destruição, não é para nós. Vocês estão vendo a diferença do pronome? Então, toda parte na Bíblia que fala dia do Senhor é a tribulação. Sim, não tem penado com o domingo. Verso 4.
Mas vós, irmãos, não Ah, tá estáis vendo? em trevas. Presta atenção, voltou para nós. Mas vós, Não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. então esse dia tem a ver conosco? Escuta, será que o nosso noivo vai botar a gente debaixo do anticristo? Vocês estão entendendo? Olha a colocação. Continua. Portanto, vós todos sois filhos da noite, nem das trevas. Somos filhos da? Da luz Isso, e e não? filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Tá vendo que beleza? Nós somos filhos da luz. Continua, verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Pode continuar. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então veja, você está vendo a distinção? Nós somos do dia. Nós não somos para viver embriagado nesse mundo. Não, 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 nós não somos. Veja o que ele vai falar agora. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa ira? Você sabe, Helena? O que é a ira? Deus não nos destinou para a ira. O que quer dizer isso? Ai, não sei. Tribulação. A ira é a tribulação. Nós não fomos destinados. Jesus não salvou a gente para. Ele nos salvou para esperar o noivo, o casamento. Olha, vocês viram o casamentão que nós vamos passar por ele. Continua. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. 11. Pelo que vos exortai uns aos outros e vos edificai uns aos outros, como também estáis fazendo. Consolai-vos. Gente, nós não vamos passar por ira, por tribulação. Nós somos do dia. Como que chama o arrebatamento? O dia de Cristo. Toda vez que Jesus está pessoalmente, é dia. Por que ele falou que hoje nós somos luz do mundo? Porque o mundo está em trevas. Ele disse, enquanto eu estou aqui, tem luz. Ele não foi? Agora deixou você e eu como luz aqui, para iluminar essas trevas que estamos vivendo. Então, veja, nós estamos vendo, Deus tem o seu conselho, o centro do seu conselho foi o cordeiro que ele deu para nos comprar, e ele nos resgatou. Então, veja, agora ele vai falar conosco, a sua noiva, os do dia, aqueles que o amam, tá certo? Para conhecermos o seu plano. Então, vamos conhecer um pouco mais o seu plano. E o seu plano, o centro é Jesus e o povo de Israel. Então, Israel é a figueira de Jeová. Quando Deus compara Israel à figueira, ele está falando da nação de Israel, como nação. Quando a gente for estudar Romanos, vocês vão ver a oliveira, por exemplo, as bênçãos espirituais. Mas agora ele está comparando Israel à figueira de Jeová. Então, eu não vou ler agora, vocês depois vão ter o filme, vocês leiam esses textos. Mas, por exemplo, Oséias diz que Israel é figueira nova. Joel diz, minha figueira. E Jeremias, ele fala para Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo 2 cestos de figos. Figos muito bons, agradáveis para comer, e os outros, figos tão ruins que ninguém quer nem olhar para eles. E aí ele diz, os figos bons são aqueles que eu vou mandar para o cativeiro babilônico, e depois vou trazê-los de volta. E os figos ruins, inclusive o rei Zedequias, vão ficar aqui e não são salvos. Então, comparando a nação de Israel à figueira, a nação de Israel, tá? Então, quando morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão extraordinária. Então, quem vai ler, por favor, aqui a visão de Isaías. O que ele viu? Ele viu Adonai sentado no trono, os serafins. E aí Adonai vai falar com ele. Veja. Depois disto,
ouvi a voz de Adonai, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ó, presta atenção. Enviarei está em que pessoa? Primeira pessoa. Você viu que eu botei um I bem grande, né? Porque é Deus falando, Adonai. E depois quem há de ir? Por nós. Quem que é nós? Terceira do plural. Primeira Deus pessoa do triuno. Estão plural. entendendo? Continua. Disse eu, Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse Adonai: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se volte e seja salvo. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Então, olha que o Senhor Jesus está falando para Isaías a respeito do povo, da dureza do coração, e que ele ia tratar com o povo em disciplina. Eu coloquei aqui Mateus 13, depois vocês podem ler, quando perguntaram para Jesus, por que o senhor fala em parábolas? E ele citou esse texto. A parábola, pode ver que quem queria ia ouvir, mas a pessoa ouviu e não entendeu, saiu. Para não entender com o coração, se volte e seja salvo. E a mesma coisa Paulo fala lá em Atos 28 para os judeus ali. Então, é o juízo, falar em parábolas é um juízo para a nação de Israel. Então, Deus está falando que a nação de Israel, por causa da dureza do seu coração, porque o seu ouvido não queria ouvir, o coração endurecido, Deus iria, então, levá-los à disciplina. E aí, Isaías vai perguntar para Jeová, o Senhor Jesus, que está falando com ele. Quem vai ler? Então disse eu: Até quando, Jeová? E respondeu: Até que a terra seja de todo assolada, e Jeová afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, essa tornará a ser consumida. Olha, Isaías falou, até quando que esse povo vai ficar endurecido? Os ouvidos, até quando o Senhor vai disciplinar? Ele disse, até que a terra seja toda assolada, Jeová afaste dela os homens, no meio da terra seja grande, presta atenção, o desamparo. E se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser consumida. Duro, né? Então vamos continuar. Olha que Deus diz, até que seja grande o desamparo. Isso aqui, foto de Israel como ela realmente ficou. E agora, estamos na semana da crucificação. Jesus, lembra, no sábado, ele foi ungido na casa, em Betânia, na casa de Lázaro e das irmãs e Lázaro. E aí, ele, de manhã cedo, ele ia para Jerusalém e voltava, até ser crucificado. E eu vejo o que aconteceu aqui nessa semana, muito interessante. Jesus de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Que interessante, né? E se você for ler em outro texto, outro apóstolo, outro evangelho, ele vai dizer, não era tempo de figo. Eu vou passar para quem quiser, eu tenho o texto, eu já dei para alguém aqui. Acho que para você, né, que eu dei da figueira? Sim. Mas para vocês saberem, existe, os galhos novos produzem a nova safra de figos, mas existe uma safra especial chamada breba. E essa safra, quem produz são os ramos mais adultos, e que são figos muito bons. E não era tempo de figo. E Jesus vai e ele olha e ela só tinha folhas. Estava linda, cheia de folhas, mas não tinha fruto, não tinha vida. Religião, religiosidade sem fruto. E Jesus amaldiçoa a figueira e diz, nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. E os discípulos estranharam. Senhor, a figueira secou. Lembra de Isaías, que ele tinha dito que o povo ia ficar sob disciplina? Qual foi o maior problema de Israel? Não conheceste o dia da tua visitação. A tua paz veio aqui e tu não quiseste, né? Então a figueira secou. E aí no ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos, encabeçados por Tito, né? E aqui vocês têm, por exemplo, um desenho do templo, né? E esse aqui era chamado Arco de Robinson, porque foi ele que descobriu esse arco que dava acesso ao templo. E hoje vocês têm, ó, isso aqui é o que restou do Arco de Robinson, né? Isso aqui são as ruínas. Lembra, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra sem que tudo seja destruído. Isto daqui não é o templo. Este aqui é o muro de contenção, como que chama? O muro de arrimo, né? Que Herodes, porque Herodes embelezou. Então ele fez um aterro muito grande. Então esse muro de contenção não é do templo. O templo, as pedras estão todas aqui, como Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E aqui nós temos, lá em Roma, no Fórum Romano, vocês têm esse aqui, é o Arco de Tito. Tito Vespasiano, que destruiu Roma no ano 70. A Jerusalém, o templo e a cidade. Tá vendo aqui, ó, eu aumentei aqui para vocês verem, Arco de Tito. E o que tem nesse arco? Você tem um entalhe aqui dentro, isso aqui é mármore. E aqui você tem um entalhe do que aconteceu, do despojo do templo. Essa é a foto da destruição e do despojo que foi tirado do templo. Vocês estão vendo aqui, ó, eles carregando, aqui tem a mesa, a menorá, e veja, peraí que acho que vai aparecer. Lembra que Deus disse que tinha 490 anos sobre Israel e Jerusalém, que os 70 setes, né? Então, veja, eu acho que eu adiantei aqui. Israel, deixa eu ver uma coisa, se eu... Desculpa. Não, eu acho que eu não pus. Acho que eu cortei para não ficar muita coisa. Mas aqui, só para mostrar para vocês, está vendo essa menorá aqui? Hã? Ah, ele não... Agora foi? Tá, eu esqueço desse detalhe. Vocês estão vendo a menorá? Hoje, vocês pegam todos os selos de Israel, tudo é esta menorá que consta lá no documento, em todos os documentos de Israel, na Knesset, acho que tem mais lá para frente, eu vou mostrar, em todos os lugares. E faz pouco tempo eles tentaram reivindicar do Vaticano, que se não é que não está guardado lá no Vaticano, tá? E os despojos foram levados para o Vaticano. Então, esses 490 anos, o que aconteceu? Vamos ver a relação da nação de Israel com a igreja. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus. Aonde? Jerusalém, capital de Israel. E que ano? 32. E que dia? No 50º dia após a ressurreição. Lembra? Pentecoste. Após a ressurreição de Jesus. E então, a igreja, que nasceu em 32, conviveu com a nação de Israel por vários anos, até o ano 70. Então, desde o ano 32 até o ano 70, a igreja e Israel conviveram. Os judeus se convertiam, vinham fazer parte da igreja, então havia a igreja e a nação de Israel. Mas o que aconteceu no ano 70? O exército romano destruiu Jerusalém e o templo, o povo foi esparramado, espalhado pelas nações, como Deus havia dito, cerca de 38 anos após a fundação da igreja, de 32 para 70.
Portanto, houve 38 anos de convivência entre a nação de Israel e a igreja, composta de judeus e de gentios. Tá? Então, por 38 anos, a igreja conviveu com Israel e Israel com a igreja, como nação. No ano 70, mas desde o ano 70, com o povo de Israel espalhado entre as nações, a terra de Israel de todo assolada, Deus não disse que ia ficar assolada? Vocês vão ver. E no seu meio grande desamparo, o que aconteceu por parte da igreja? Os gentios começaram a ser acrescentados em maior número, parte da igreja se considerou Israel de Deus. E Deus não tem mais herança para Israel. Agora eu que fiquei no lugar. Agora eu que sou o dodói de Deus. Né? Assim como Jeová exortou as nações sobre Israel pelo profeta Ezequiel, que nós já vamos ver, ele também exorta os gentios que compõem a igreja relativamente a Israel. Quem pode ler aqui o texto de Romanos 11, por favor? Dirás, pois, alguns ramos de Israel foram quebrados, para que eu, gentil, fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Nota, Deus está falando para a igreja gentil, que a carta aos romanos. E foram os romanos, a igreja de Roma, que começou a querer assumir a identidade, roubar, lembra da Jezabel? Roubar a herança de Israel para a igreja. E Deus está dizendo que do jeito como ele vai chamar, nós vamos ver agora, puxar a orelha das nações, ele está falando também para nós, igreja gentios, tomarmos cuidado. Não somos nós que sustentamos a árvore. Nós somos um ramo que estamos recebendo sustento. O nosso Deus Salvador é judeu, segundo a carne. A palavra de Deus é escrita por judeus, manuscritos, os profetas, tudo vem de Israel. Todas as bênçãos foram dadas para Israel. Nós estamos aqui porque fomos colocados no meio de Israel. E Deus diz, não te ensoberbeças, mas teme. Então, a igreja e Israel, desde 47, a Assembleia da ONU fez a partilha da terra, em 48, a proclamação do Estado de Israel, e com o nascimento do Estado de Israel, a igreja voltou a conviver com a nação de Israel. Em 2023, 25, são 77 anos de convivência entre Israel e a igreja após a volta. Então, vocês podem ver que nós estamos num tempo diferente desses 2000 anos que nós ficamos, só nós reinando, só a igreja, a nação de Israel. Não tem mais Israel. Deus não tem mais nada a ver com Israel. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Em 1867, Mark Twain fez um tour pela terra de Israel, chamada de Palestina. E olha como ele descreveu, vocês estão vendo as fotos, né? Esse é filme dele. Um país desolado. Raramente se vê uma árvore ou um arbusto. Desolada e indesejável. Olha como Deus disse que ela ia ficar totalmente desolada. Ficou, a figueira secou. Né? A Palestina está em pano de saco e cinzas. Isso é o Mark Twain que falou. Então, nós temos agora Israel, a figueira, nos dias de Ezequiel. Como Deus disse que ela ia ficar? Então, vamos ver como é que Deus vai descrever. Em Ezequiel 35 e 36, através do profeta Ezequiel, o Espírito Santo revelou para nós o seguinte: a desolação da terra de Israel neste tempo de disciplina, a atitude de Edom. Lembra quem era Edom? Edom é Esaú. Quem que é Esaú? Gêmeo de Jacó. E Seir.
e atitude do resto das nações para com Israel. Então, olha como Deus diz, que se apropriaram, ele está falando aqui das nações de Edom, e ele diz assim, que se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração, com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Olha que palavra dura de Jeová. Por isso nós estamos vendo agora o que Deus está fazendo através de Israel no mundo. Então, Ezequiel 35, começa ali esse grupo de profecias que vão mostrar o plano de Deus que ainda tem futuro para nós. Então, vamos lá. Quem vai ler? Eu vou só aqui, estou mostrando de Gênesis quem é Esaú, para vocês terem, quem é Edom, porque Deus vai falar com Edom, mas eu tenho que saber quem é Edom. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Onde fica o Monte Seir? Lá embaixo. Lembra onde Petra e tudo que nós falamos? Quem é esse que vem de Bosra? Lembra? É lá, Monte Seir. Esaú foi para lá. Lembra quando ele encontrou com Jacó? Jacó estava com medo, disse, não, eu estou lá em Seir. Transjordânia ali, né? Hã? Jordânia. Hoje Jordânia. Então, veja, Esaú, Edom, Seir, la même chose. Tudo uma coisa só. Tá claro? Continuando. Pode ler você, por favor. Filho do homem, volve o rosto contra o Monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe, assim diz Adonai, Jeová, eis que eu estou contra ti, ó Monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Olha, Deus falando duro, né? Na realidade, com toda a descendência de Esaú. Continua, por favor, Daniel. Pode ler você. Por que ele vai contra? Porquanto guardaste inimizade perpétua e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Porquanto disseste, as duas nações, Judá e Israel, e as duas terras, Judá e Samaria, serão minhas e as possuiremos, sendo que Jeová se achava ali. Está entendendo? Jeová está dizendo, você guardou, por que eu vou? Olha como ele falou aqui, estenderei a mão contra ti, te farei desolação e espanto. Por quê? Porque você guardou inimizade perpétua. Se vocês forem ler o livro de Obadias, quando Babilônia invadiu Israel e fez barbaridades lá, Esaú estava junto e falando, aqui tem um, e ajudou Babilônia. Então Deus, até hoje, você guarda a inimizade perpétua. Espalhou os filhos de Israel pelo poder da espada. E o que eles dizem? As duas nações são minhas. As duas terras, Judá e Samaria, presta atenção. Judá e Samaria, sabe como é chamada hoje? Cisjordânia. É dito que pertence aos árabes. E Judá e Samaria é o coração de todas as promessas de Deus. Então, presta atenção. Pode ler quem é o próximo? Por favor. Saberás que eu, Jeová, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Vocês entenderam? Ele falou assim, vocês falaram que os dois povos são meus, Judá, lembra a nação de Judá, a nação de Israel, os dois povos são meus, essa terra é minha. E ele disse, eu estava ali. E agora ele diz, vocês blasfemaram contra os montes de Israel. Já são assolados por pasto. Mas vocês se engrandeceram contra quem? Contra Jeová. Gente, ele disse, essa terra é minha. Vocês querem brigar com Jeová? Briga. O problema é de vocês, vai virar poeira. E ele disse, eu o ouvi. É muito sério. Portanto, assim diz Adonai Jeová, certamente, no fogo do meu zelo,
falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, assim diz Adonai Jeová: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Nota como Deus está falando do coração dessas pessoas com relação à sua terra. Quando a gente se volta, nós não estamos falando da terra em si. Estamos falando que Jeová é mentiroso, que Jeová não tem palavra. Como se, como se a gente não soubesse quem é Jeová. Então, eu sabia que estava alguma coisa errada, eu esqueci eu estava inserindo e esqueci. Então, lembra, assim como as nações disseram, agora está certo, assim como as nações disseram que aquela terra era deles, o povo é deles e tal, Jeová ouviu, assim a igreja está dizendo, nós somos o Israel de Deus, né? E aí Jeová diz, não te ensoberbeças, mas teme. Alguns ramos foram quebrados, e nós, porque cremos, fomos colocados, enxertados no meio. Se Deus não poupou os ramos originais, vai poupar você que é enxertado? Cuidado! A mesma atitude da igreja que as nações tiveram para com Israel. E aí, quem vai? Então disse Isaías: até quando, Jeová? Até que seja grande o desamparo. E nós vimos como, por exemplo, Mark Twain e outros, né? Então, presta atenção. Isso me emociona. Eu fui para Israel para pessoalmente fotografar isso. vós, ó montes de Israel, Deus vai profetizar aos montes de Israel. Quem são os montes de Israel? Aqui você tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto. Aqui você tem o Monte Carmelo, lembra Jezreel, que nós falamos bastante? O Monte Megido está aqui. Isso aqui é Samaria, aqui é Judéia. Então, só para vocês terem uma visão, isso aqui é satélite, né? Então, hoje, isso daqui eles chamam Samaria e Judéia, o que eles chamam? Cisjordânia, né? Belezão. Mas é Samaria, é Judéia, aqui está Jerusalém, mas hoje eles querem chamar de Cisjordânia. Não, essa é a terra de Jeová. Esses são os montes. É para eles que Jeová está falando. Esse é o monte de Israel. Está entendendo? Então, veja agora. Ezequiel 36 e 37, nós vimos o 35. Agora, no 36 e 37, o Espírito Santo revelou a palavra de Jeová aos montes de Israel, para que produzam fartamente alimento para quem? Para o povo de Jeová, que é Israel, que estava prestes a vir, mudando a situação da terra e do povo de Israel. Então, veja, agora Deus vai mudar a situação de Israel. E nós chegamos a Ezequiel 36. Pode ler para mim, Fê, por favor? Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto. Para quem? Para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Vocês estão entendendo? Lembra como estava? Eu vou mostrar mais outra cena para vocês. É para o meu povo de Israel. Não é para palestino. Não é para árabe, não é para seu ninguém. É para Israel. E veja, isso aqui é uma foto que eu tirei lá perto do templo, do Monte do Templo. Olha a beleza, né? E é para o meu povo que está prestes a vir. E eu grito, aleluia, porque ele é fiel. E aí, quem vai ler? E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden.
Vão dizer isso, né? Então veja aqui, ó, Mark Twain. Olha como estava a terra. Ficou como? Jardim do... Você anda em Israel, é extraordinário. Veja os montes de Israel. São fotos que eu tirei. Eu tive prazer de tirar para mostrar que Deus cumpre a palavra. Gente, você olha para Israel, para a palavra de Deus. Israel é testemunha de Jeová, verdadeira. Se ele falhar com Israel, pô, vamos para casa, vamos, sei lá, para os inferninhos da vida, porque não vale nada. E olha que ele continua falando. Pode ler, Lucas, por favor. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Muito bem. Então, veja, isso é filme. Antes mesmo de Israel se tornar um estado, milhares de judeus foram morar lá em agrupamentos rurais, os kibbutzim. Essa terra era pedra, malária e deserto. Pulverizaram a terra para interromper a proliferação de mosquitos. E aí Deus diz no capítulo 36. Quem vai ler? Eu. E eu vos tomarei de entre as nações, e vos consagrarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 36, 24. Isso. E aqui vocês, eu pus 3 aqui, ó. O Roslam da Rússia, Ari do Texas e o Asi da Etiópia. Eles, eu vou congregar vocês e vou levar para minha terra. Eu vou trazer vocês aqui. Pode ler, por favor. Como o terebinto e como o carvalho, cujo tronco permanece depois de se desfolharem. Assim, a santa semente é o seu trono. Tronco. Foi cortada a árvore, secou, mas o que Deus está dizendo? A santa semente é o tronco. E um belo tronco que tem vida, ele faz o quê? Brota. Então, nota, eu fico arrepiado. Ezequiel 37. Como que Deus vai tratar agora? Quem vai ler? Eu de novo? Quem vai ler? Duda. Veio sobre mim a mão de Jeová, e ele me levou pelo Espírito de Jeová, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos na superfície do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então Deus leva o profeta Ezequiel e mostra um vale cheio de ossos secos. Vocês estão vendo aqui os ossos secos? Continua. E ele me disse: O filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? E eu respondi: Adonai Jeová, tu o sabes. Tá vendo? O holocausto levou a vida de 6 milhões de judeus. Olha os ossos. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Vocês estão vendo? Isso aqui é no holocausto, nos campos de concentração. Olha o olhar deles. Exatamente. E Jesus pergunta: pode sobreviver esses ossos secos? São toda a casa de Israel. E aí, agora entra Jeová. Disse-me ele: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Jeová. Assim diz Adonai Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele,
E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Jeová. Vocês estão vendo? Vem ossos, aí depois ele estende tendões, vem a carne, aí vem o espírito. Pode ler. Então profetizarei segundo. Profetizei. Perdão. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Olha que coisa linda. Cada osso ao seu osso. Jeová vai compondo a nação de Israel. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Não havia o espírito. E aí, então, Jeová vai intervir. E ele, Jeová, me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz Adonai Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 37, 9 e 10. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz Adonai Jeová: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vocês estão vendo esses navios? Vocês estão vendo aqui o da Haganá, 1947, ó, Êxodos. Haganá é aquele como? 47. Não, 42 eles estão. Não, mas é. Depois. Não, 47. 47 Êxodos. Então veja, o que Deus está fazendo? Ó, presta atenção. Lembre agora, vamos voltar para o Senhor Jesus. Porque nós estamos vendo como ele disse que seriam as coisas. Disse Jesus: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, o que Deus está falando? A figueira secou, mas quando ela começa a brotar, eu sei que o verão está próximo, quer dizer, Deus vai cumprir as coisas. Ele disse que aquela figueira tinha um tronco, que era a semente santa. Então, o brotar da figueira. Quando é que Deus começou a trabalhar? Israel esparramada pelas nações, quase perdeu a língua, morta daqui, morta ali, terminou com o holocausto, né? E aí como que vem o brotar da figueira? Em 1858 nasce Eliezer Ben Yehudá. Já vamos ver por quê. 81 o hebraico é restaurado, porque foi perdida a língua. Em 1897 houve um congresso em Basileia, Herzl declarou: estou criando o Estado de Israel. Em 1917 houve a Declaração Balfour. Em 1922 o hebraico foi declarado língua oficial da Palestina, que ainda era isso. Então, em 7 de janeiro de 58, nasceu Eliezer Perelman, na Lituânia, né, Lusk, e ele era tinha um desejo do nacionalismo judaico. Para ele era o retorno à terra histórica de Israel e tinha que haver o reavivamento da língua, porque ela praticamente era morta. Tornou-se determinado em ajudar na criação de uma nação que poderia adotar o hebraico como língua nacional. Em 1881, em Paris, pela primeira vez, ele falou o hebraico
não o hebraico que foi preservado na sinagoga, mas o hebraico secular com outro judeu. E aí ele fez aliá. Aliá é subida. Quando você vai para Israel, você sobe, nunca desce. Para Jerusalém sempre é subida, por isso chama aliá. E mudou o seu nome para Eliezer ben Yehuda, filho de Judá, e conseguiu reviver a língua. Em 1922, dias antes dele falecer, o hebraico foi declarado língua oficial da Palestina, que ainda era assim. Em 1917, nós temos a Declaração Balfour, que é uma declaração de simpatia, né? Essa carta de 2 de novembro de 17, do secretário britânico de Assuntos Estrangeiros, o Arthur James Balfour, ele mandou para o barão de Rothschild. E ele disse que ele mandou essa carta, era para ser transmitida para a Federação Sionista da Grã-Bretanha, e dizendo o seguinte, essa carta é interessante, é uma carta de intenção do governo britânico de facilitar o estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina, né? Mas ainda não tinha terminado a Primeira Guerra. E aí, se eles conseguissem derrotar o Império Otomano, isso seria concretizado. Então, veja, é uma declaração de simpatia a Israel e à constituição de um lar judaico e bíblico, com as fronteiras bíblicas. E a Inglaterra não agiu sozinha. Gente, quando Deus começa a mexer, ninguém vai conseguir contra. E foi um mover endossado por várias nações. Então, para criar essa pátria para o povo judeu, né, teve apoio do presidente Woodrow Wilson, que tinha entrado na Primeira Guerra, a Itália e Japão, Inglaterra e França. Então, vários países se juntaram e participaram dessa Conferência de San Remo, e se tornariam membros do Conselho da Liga das Nações. Ainda não existia, que depois veio a ser a ONU. Né? E agora, olha que interessante, em 1920, essa Conferência de San Remo tornou esse documento, que era uma intenção, uma simpatia, né? Aí ele foi ao encontro internacional realizado em sequência à conclusão da Primeira Guerra, né? E determinou as fronteiras. E o que isso aconteceu? Enquanto a Declaração Balfour, por si mesma, não era um documento com força jurídica, era um documento de intenção do governo da Sua Majestade. Ela se tornou forçosamente jurídica e foi considerada pertencente à lei internacional ao ser incorporada em sua totalidade à resolução emitida pela Conferência de San Remo, em 25 de abril de 1920. E agora tornou-se algo oficial das nações. Em 1922, a Liga das Nações tomou essas decisões de San Remo, confirmou unanimemente por todos os 51 países membros, né, 24 de julho, e foram endossados por uma resolução conjunta do Congresso dos Estados Unidos, que não pertencia lá, ele estava sempre como um adido, como um visitante. A Síria e o Líbano, a eles foi otorgado o mandato francês, então a França ficou cuidando deles. E a Mesopotâmia, que é o Iraque, a porção sul do território da Palestina foram para o mandato britânico. E com a responsabilidade de implementar a Declaração Balfour, concernente o estabelecimento de uma pátria judaica na Palestina. Então, o mandato britânico tinha que colocar a nação de Israel na sua terra. E aqui, olha, eu já mostrei para vocês, está vendo? Ó, aqui em cima, essa parte ficou com o mandato francês e essa região aqui ficou com o mandato britânico. Né? E eles tinham, mostrando os limites da terra na qual o lar natural nacional judeu deveria ser reconstruído. Está vendo? Tudo isso aqui, que era mais ou menos o que está na Bíblia. Tem um pouco mais, mas isso. Mas o que aconteceu? Eles, estão vendo, foi criada a Transjordânia, na qual a reconstrução do lar nacional judeu deveria ser adiada ou retida. O território da Palestina judaica foi reduzido em 77% do mandato original. Isso aqui criaram a Jordânia.
Em 1947, o que aconteceu? Quando eu nasci, foram encontradas as cópias, a escritura da terra. Porque eles dizem, isso não tem, esses montes são nada. E o que eles acharam em Israel? As escrituras, né? Os manuscritos do Mar Morto. E vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo essa aqui é Qumran, tá vendo essa caverna aqui? Então eram os meninos beduínos, eles estavam ali e um deles jogou uma pedra numa dessas cavernas, né? E o que aconteceu? Ele ouviu um barulho de caco quebrado. E ele foi ver e aí descobriram, né, os jarros cerâmicos contendo os rolos de papiro. E os pergaminhos do Mar Morto, em 47, em Qumran, antes da Liga das Nações dizer que Israel ia ser um país. Deus deu primeiro o quê? A escritura. Lembra que Jesus está tomando conta da escritura, tem a aberta e a fechada? Deus deu a aberta. Os pergaminhos do Mar Morto, 47, em Qumran, datam desde o período do primeiro templo. Esses são os pergaminhos mais antigos que nós temos, né? E aí, em 47, a ONU estabeleceu o plano de partilha da terra e em 48 foi proclamado Medinat Shel Israel, o Estado de Israel. Só já vamos parar aqui. O plano de partilha. Vocês lembram que ficou uma nesga aqui? Vocês estão vendo amarelinho aqui? Isso aqui é dos árabes. O que ficou Israel? Deserto, uma faixinha aqui, uma linguicica, tá? Mas Israel aceitou, os árabes não. Então, veja, aqui deveria ser tudo isto para Israel. Aí, o que eles criaram? Transjordânia e a Palestina. E na Palestina, né, Israel ficou com esse laranjinha aqui, com essas minhoquinhas e o resto tudo. Inclusive, Jerusalém ficou cidade internacional. Pertence ao mundo. A cidade do grande rei. Né? O diabo pensa que vai conseguir alguma coisa. Então, a Mesopotâmia, que é o Iraque, a Liga das Nações, lembra, em 1920, quando foi dividido o mandato britânico, o mandato francês, outorgou à Bretanha, à Inglaterra, um mandato, sob quem foi organizada a monarquia hashemita, formando, sob proteção britânica, então formou o quê? O Iraque, porque eles que foram redesenhando os países. E os hashemitas, casa de Hashim, são a família real da Jordânia, governado por eles. Assim, vocês deram para eles, nós também queremos. E aí, eles, foi dado para eles, foi constituída a Jordânia, chamada primeiro Transjordânia, mas agora é Jordânia, governada desde 21, e era a família dos reinos do Hejaz. O que é Hejaz? A Península Arábica. Então, ali eles tomaram conta do Iraque, tomaram conta da Jordânia, né? Depois a Síria e o Iraque. Então, você veja, a Síria é de 1920, como está hoje. Hejaz, Arábia, 1925, 16, 25, 21, Iraque. Então, eles falam assim, mas Israel não tem, como que não tem direito? Se eles têm direito, foi a mesma época. Você está entendendo? E aí, para a gente terminar, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU decidiu a favor do Plano de Partilha da Palestina. 33 votos a favor, 13 contra e 10 votos nulos. Esse nome partilha é exatamente o crime das nações que Deus vai castigar. Lembra que nós mostramos quando Jesus vai pegar as nações, levar lá e vai entrar em contato com Joel 3 e pronto. Isso aqui é uma praça em Jerusalém. E essa praça é em homenagem então, que ela chama Praça Oswaldo Aranha, em homenagem a ele que presidiu a nação, reunião da ONU. E aqui tem quando completou 70 anos
da partilha da Palestina, eles fizeram essa homenagem a ele, a Oswaldo Aranha, né? E quem vai ler? Jesus de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Isso. Então, todo esse tempo foi exatamente isso que Jesus disse. Mas, em 14 de maio de 1948, que tem o Ben Gurion, esse aqui é o Herzl, que lembra, em 1867, disse: estou fundando o Estado de Israel, Medinat Shel Israel. E é o Ben Gurion que leu a proclamação da independência. O que aconteceu com a figueira? A figueira floresceu, como Jesus disse que seria. E aí nasce o Estado de Israel. Esse é o Palestine Post, porque Palestina e palestinos eram os judeus, que a Roma nomeou os judeus chamando os palestinos. Palestine Post é o jornal judaico. Hoje ele se chama Jerusalém Post. Então, palestinos eram os judeus. Foi em 64 que o Arafat inventou de dizer que eram os árabes. Outra mentira. Então, nasceu o Estado de Jerusalém, tá vendo? 14 de maio de 48. E aqui nós temos o Harry Truman, 33º presidente, reconheceu, foi o primeiro a reconhecer, e veja que ele, tá vendo, ó, governo provisório, e aí ele escreveu o novo Estado judeu, aí ele riscou e pôs Estado de Israel. Ele foi o primeiro, né? Tá vendo, ó, 14 de maio de 48, foi o primeiro a reconhecer o Estado de Israel. E aí, imediatamente o que aconteceu? Os sionistas proclamam o novo Estado de Israel, dia 14. Truman reconhece, espera pela paz, mas Tel Aviv é bombardeada, Egito ordena invasão. E aí, ó, a Guerra da Independência, 48, 49. E só para mostrar isso aqui para terminar, 7 países invadiram Israel. O que eles falaram, os árabes? Eles falaram assim: olha, saiam daqui da terra, e eu tenho isso, eu tenho documento disso. Até eu acho que, não sei se eu dei, André, eu dei para você From Time Memorial? Mas é um livro só de documento, ele é assim, o documento é assim. E o que acontece? Eles disseram para os árabes: saiam daqui, porque nós vamos destruir Israel para vocês não, depois vocês voltam. Só que o que aconteceu? A guerra termina, total vitória de Israel. E com isso, o que eles falam? Sabe como que eles chamam isso? Nakba. Eu vou mostrar depois, não hoje, porque não vai dar tempo, vou mostrar para vocês fotos. Então, veja, termina a guerra, Israel ganha, o que acontece? Cada guerra dessa, Israel foi tomando território. Cada guerra dessa, né? E eu vou parar por aqui.